Glórias ao nome do Senhor. Abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Está tão bom, Tiago. Por que você parou? Continua. Eu estava assim, ó. Estava no céu. 2 Reis 19. 2 Reis 2, 19, perdão. 2 Reis 2, 19. Diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como viu meu senhor, porém as águas são mais que a terra estéril. Ele disse: trazei um prato novo e pôde nele sal. Ele trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Glórias ao nome do Senhor. Pai, nós estamos diante da tua palavra, cremos que ela nunca volta vazia, que ela é instrumento do Espírito Santo, ela é a espada do Espírito, ela é cortante, é penetrante, ela é como um martelo que esmiuça a penha, ela é como fogo que queima a palha, destrói o engano. Ó Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nunca volta vazia. E eu quero te pedir, Senhor, leva cada mente cativa obediência de Jesus. Eu repreendo o espírito de sonolência, de distração, de roubo da palavra. Quero te pedir, Senhor, abre, Pai, o entendimento do teu povo, que essa palavra venha repousar em cada coração e que ela venha produzir os frutos que ela foi designada nessa noite. Eu saio dizendo e te peço, Espírito Santo, assume e fala com ousadia, fala com graça, fala com unção, tempera essa palavra, Senhor, e abençoa a vida de cada um dos ouvintes, e que possamos ser edificados, fortalecidos e abençoados pela tua palavra nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Que fraqueza! Glórias ao Senhor. Você pode tomar assento. O tema da mensagem dessa noite é águas amargas e terra estéril. Eu vou repetir, o tema dessa noite é águas amargas e terra estéril. Glórias ao nome do Senhor. Você vai ver que essa passagem aqui falando sobre uma cidade chamada Jericó. E algumas coisas acontecendo aqui nessa cidade. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção dos irmãos, antes de entrar aqui e mergulhar nessa palavra, Deus é o Deus que revela o oculto e o escondido. Com Ele está a luz para trazer à tona segredos. Amém, irmãos? Porque lá no livro de Lucas 8, versículo 17, diz a palavra do Senhor. Lucas 8, 17. Não há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Há um problema na cidade. Há alguma coisa que está acontecendo que está trazendo dano sobre a cidade. Então eles vão procurar Eliseu e Deus revela a fonte do problema. Ok? Porque muitas vezes às vezes com problema de saúde, você vai ao médico, às vezes o médico faz um paliativo. Ele faz alguma coisa, dá um medicamento para dar uma melhorada naquele momento, mas não está atacando a fonte do problema. Se eu quero resolver, eu tenho que atacar na fonte, na causa. Então, o nosso Deus, Ele é poderoso para trazer aquilo que está oculto e escondido à luz, para ser tratado. Segundo lugar, Jesus pode, você crê nisso? Jesus pode transformar a maldição em bênção. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Você vai ver aqui que Josué, ele vira e amaldiçoa essa cidade chamada Jericó.
Mas por que Josué amaldiçoa a Jericó? Amaldiçoa aqueles que vão reconstruí-los. Porque as ruínas de Jericó, elas tinham como propósito manter um testemunho silencioso às gerações futuras da ação de Deus na conquista da terra de Canaã. Então aquela cidade ali seria um testemunho para as outras gerações do que Deus fez naquele lugar. E quem quisesse apagar esse testemunho seria amaldiçoado. Esse é o propósito de Josué, da amaldiçoando aqueles que porventura tentassem reedificar aquela cidade. Glórias ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, vidas de pessoas podem ficar travadas por causa de implicações espirituais. Às vezes a vida não anda. Às vezes a vida não prospera em várias áreas da vida de pessoas. E eu quero te perguntar, você crê que por causa de problemas espirituais, implicações espirituais, a vida de gente, de pessoas podem ficar travadas? Você crê nisso? Eu creio, com certeza. Às vezes por causa de pecado, por causa de maldições, por causa de heranças espirituais, que estão trazendo falências em algumas áreas da nossa vida, por causa de implicações espirituais. Mas ao mesmo tempo que algumas coisas espirituais podem travar a nossa vida, você crê que Jesus ele pode desatá-la e pode fazê-la fluir novamente? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, com certeza. Você se lembra de Lázaro, irmão Aline? Diz a palavra do Senhor que Jesus permite que Lázaro morra. E ele vai lá, depois de 4 dias que Lázaro está morto, já no estado de putrefação, Jesus fala assim, ó, tira a pedra. E quando tira uma pedra, ele fala assim, Lázaro, vem para fora. Lázaro, ele representa os ressurretos, os convertidos, que nasceram de novo, amém? Glória a Deus. Ele nasceu, só que diz a palavra do Senhor, como é que ele vem? Ele vem todo amarrado. E tem gente que vem para a igreja todo amarrado. Cheio de áreas da sua vida atadas, amarradas. E diz a palavra do Senhor, Jesus vira para os que estavam ali e fala assim, desatai e deixai eu ir. A gente está dentro da igreja, Deus está trabalhando na nossa vida. Mas existem áreas na nossa vida que não prosperam. Existem áreas da nossa vida que não andam. Existem áreas da nossa vida que não vão para frente. Porque existem problemas espirituais que estão travando ela. E às vezes a gente não sabe, mas o nosso Deus é um Deus que traz o oculto e o escondido à tona. Ele mostra o local, ele mostra a fonte que precisa ser tratada para Deus trabalhar na nossa vida. Glórias ao nome do Senhor. Algum tempo atrás eu vi um testemunho de uma menina. Diz que a mãe dela tinha feito vários abortos. Ela tinha matado vários bebês no ventre dela. E essa última menina que nasceu porque era propósito de Deus, porque a mãe fez de tudo para matar. Era uma menina indesejada. E ela sentiu isso na terra durante a vida toda. Mas o que é interessante no testemunho dela, que Deus mostrou a fonte, porque a mãe, durante toda a vida dela, amaldiçoou ela, não derramou amor sobre a vida dela, falou que ela era indesejada, falou que ela tinha tentado matar, mas não tinha conseguido. A menina, ela abriu um negócio, o negócio começava, daqui a pouco fechava. Ela entrava no relacionamento, o relacionamento começava muito bem, daqui a pouco ia tudo a bancarrota. Ela engravidava e a gravidez não ia até o final, a criança morria. Então o pastor, debaixo da revelação do Espírito Santo, falou, tem uma implicação espiritual sobre a vida, é por isso que ela está vivendo sucessivas falências em várias áreas da vida dela, que precisa ser tratada. Em nome de Jesus. Quarto lugar. Jericó representa, escute isso, resistência, oposição e rebeldia. Jericó era uma fortaleza que se colocava contra Deus, contra a vontade de Deus e o estabelecimento do reino de Deus. Representa, sabe o que, querido? O perigo de
de voltar ao passado. É a advertência de Deus para nós, filho. Não edificarmos novamente na nossa vida aquilo que Deus já havia derrubado. Porque Deus deseja que nós venhamos a viver em novidade de vida na sua presença. Amém? É como se o Josué está declarando aqui, maldito aquele que reedificar. É para você não ser como aquele cão que depois que vomitou, ir lá e comer o vômito de novo. É como aquele que foi lavado com uma porta lavada e foi limpo, e vai lá e volta para a sujeira de novo. Ok? É como Paulo que diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte, e o que mais? E dar-te-ei a coroa da vida. A caminhada de fé com Jesus, que é um caminho sem volta. Não é para olhar para trás, é colocar a mão no arado e voltar atrás. E o nome Jericó significa perfumado ou suave odor. Jericó era conhecido como a cidade das palmeiras. E ela ficava bem situada. O texto fala que ela ficava bem situada, próxima ao Rio Jordão, próxima a campos verdejantes, campos férteis, mas em Jericó não havia fertilidade. Ela ficava num lugar privilegiado geograficamente, próximo às vias que facilitavam o desenvolvimento econômico, a logística da cidade e a qualidade de vida do povo. Só que o texto diz que as águas de Jericó eram mais ou amargas e a terra era estéril. Eu quero chamar a atenção para umas coisas aqui essa noite. Você já viu aquela pessoa que tem tudo para aparentemente prosperar e não prospera? Fica estagnada. Você já viu que existem pessoas que aparentemente têm tudo para andar para frente, avançar, mas só anda para trás? Você vai ver Jesus passando por um lugar, vendo uma figueira e procurando frutos nela, e a figueira estava estéril. Ela tinha aparência, mas ela não tinha fruto. Não tinha nada para Jesus comer. E lá na frente da minha casa, é um centro de macumba. Não tem problema de ser centro de macumba, mas ela tem uma mangueira. Irmã Adriana, eu gosto muito de manga. De vez em quando eu vou no mercado da Cacida, né? Quase toda semana. E às vezes eu vou para uma manguinha lá, grande, comer em casa, eu gosto de comer manga. As mangas lá de frente de casa, lá da mangueira, elas são grandes, são bonitas, mas não servem para comer. Sabe por quê? Porque são extremamente azedas. Irmã Adriana, não serve nem para fazer suco. De tão ruim que é. Às vezes a pessoa está passando e dá um ventinho, cai uma manga no chão, a pessoa toda feliz, vou levar a manga para casa. Eu falei: irmã, se eu fosse você, eu deixava aí que essa manga aí não serve para nada, nem para suco. De tão azedo, de tão ruim. Então para a figueira tinha uma aparência, mas não tinha fruto. Aí não adianta. Mas não adianta também você dar fruto e o teu fruto ninguém conseguir comer. Seu fruto amargo, seu fruto doente, azedo. Lá na casa da irmã Lica, quando a gente tirou do matagal, né, da rua da ali para ver a casa da irmã Lica, de tanto mato que tinha. E a gente foi cortando, tirando tudo. Aí quando terminamos de tirar tudo ali, ralando pra caramba, a gente descobriu que tinha uma árvore frutífera, grande carro. E eu fiquei assim olhando, falei: gente, que árvore é essa? A gente foi cortando pela raiz lá, porque tinham as árvores parasitas tudo em cima da árvore dela. E esses dias, quando a gente voltou lá,
como a gente cortou desde a raiz, estava secando as parasitas todas e estava mostrando o que era. Era uma goiabeira. Uma goiabeira. Mas a goiabeira não tinha goiaba, a goiabeira estava escondida no meio daquele matagal todo. Sabe por quê? Porque estava cheio de parasitas sugando a força. Para que ela não produzisse o que ela foi criada para produzir. E na vida de pessoas está assim também, cheio de parasita. E Deus quer limpar. Para que você venha produzir frutos que Deus designou. E eu quero falar para os irmãos, querido, aquela situação está ali desde mais de 500 anos. Mas o que é interessante, os homens da cidade vão procurar Eliseu ali é a representação de Deus. A coisa não mudou até que o povo se voltou para buscar a Deus, porque o nosso Deus é um grande agente de mudança, amém? Amém. Querido, você pode vir para a igreja todo arrebentado, você pode vir para a igreja cheio de maldição, mas aqui dentro, querido, Jesus ele precisa trazer grandes transformações sobre a tua vida. Precisa. Ele quer tirar a esterilidade, ele quer mudar a tua sorte, a sorte da tua família. Então Deus levantou aí Eliseu como agente de mudança, levantou a nós também, igreja, para sermos agente de mudança também. Então a cidade de Jericó viveu aquela realidade até que o Senhor entrasse em cena e mudasse a sua sorte. Deus quer mudar a raiz de pessoas aqui essa noite. Deus quer fazer você prosperar. Deus quer tirar toda a esterilidade da sua vida em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. No Velho Testamento, Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas em Canaã, de uma forma sobrenatural. Eles atravessam o Jordão de uma forma sobrenatural, e a primeira cidade que eles vão guerrear é Jericó. Eles marcham em volta dos muros de Jericó por 7 dias, segundo a direção de Deus. E no 7º dia, como Deus havia ordenado, os israelitas ali junto com os sacerdotes tocam as trombetas, eles gritam, e o que acontece? Os muros de Jericó, porque Jericó era uma fortaleza, caem. E eles vão e conquistam a Jericó, que era uma fortaleza. E Deus havia ordenado: nada da cidade será aproveitado, pessoas, animais, tudo que houver ali seria morto. Apenas o ouro, a prata, as pedras preciosas seriam consagradas ao Senhor. Era a oferta da primícia da terra de Canaã. Tudo que pudesse passar pelo fogo seria purificado e consagrado a Deus. E Deus dá uma ordem: não pega nada, porque senão tudo que tiver em Jericó será amaldiçoado. Só que um homem chamado Acã, ele vai lá, sem ninguém saber, ele rouba algumas coisas, ele traz um problema que estava oculto, mas Deus traz à tona, Deus denuncia, e ele sofre as consequências do seu pecado. E a cidade, querido, é destruída. E assim que a cidade é destruída, eles estão indo para partir para outra cidade. Josué lança uma palavra de maldição sobre aquela cidade. Quem tentasse reedificar a Jericó seria amaldiçoado. Em Josué capítulo 6, versículo 26, olha a palavra de maldição que Josué ele lança sobre a cidade de Jericó. E Josué era o líder dos israelitas. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porão os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Ou seja, quem tentar edificar, se você tiver o filho mais velho, vai morrer primeiro, e os outros filhos vão morrer até o último. Quando você estiver acabando a obra, o mais novo vai morrer também. Será que isso aconteceu? Será que isso cumpriu essa palavra? 1 Reis 16, versículo 34. Vamos ver se isso cumpriu a palavra de maldição de Josué. Em seus dias, Uriel, o betelita, edificou o quê? A Jericó. Quando ele lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu filho primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. A palavra que Deus fala assim, cumpre. Então a maldição aconteceu
sobre aquela terra. Então o texto principal diz que alguns homens vão até Eliseu pedir ajuda, porque apesar da cidade de Jericó ser bem situada, tendo tudo para prosperar, ela não prosperava, porque as suas águas eram amargas e a sua terra era estéril. E eu pergunto para os irmãos, as águas são amargas e a terra é estéril, então onde está o problema? Onde está o problema naquela cidade de Jericó, irmãos? Eu te respondo, na fonte das águas, no nascente das águas da cidade. Eu quero falar para pessoas aqui que me ouvem nessa noite. Existem pessoas inteligentíssimas, super capazes, com potencial enorme para crescer, para avançar, para prosperar, mas parece que na tua vida está tudo travado. Começa as coisas e pouco tempo depois a coisa mingua. Fazem projetos, mas não vai para frente. Abrem portas, mas daqui a pouco a porta está se fechando. Tem gente, querido, que procura até o pastor e diz: pastor, eu quero romper, eu quero crescer, eu quero que a minha vida ande para frente, mas às vezes parece que ela está andando para trás. Me ajuda. Em primeiro lugar, eu quero falar para você que me ouve aqui essa noite. Vai ver como é que está a fonte da tua vida. Porque o problema estava na fonte. Eliseu vai trabalhar na fonte. E existe uma palavra lá em Provérbios 4, 23, que diz o seguinte: que tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque nele procede as fontes da vida. Então a primeira coisa que Deus está falando assim: vai olhar como está a tua fonte, o teu coração nessa noite. Havia uma maldição lançada sobre Jericó, que foi feita no passado, e que estava prejudicando e travando Jericó no presente, e que precisava ser tratada. Essa era a fonte do problema. Precisamos, querido, identificar a fonte do problema espiritual. Se foi uma palavra de maldição lançada, se a maldição sobre a nossa vida, porque muitas vezes o pai ou a mãe se envolveu num relacionamento de adultério, de envolvimento com as trevas, lá na macumbaria, ou se há uma mágoa, um ódio, um ressentimento no nosso coração, que isso está trazendo problema. Aconteceu lá no passado, mas ainda está trazendo problema para a nossa vida hoje. Identifique a fonte. Será que existem coisas no passado, na nossa vida, que ainda tem travado o nosso presente? Eu me lembro, querido, eu tinha promessas de ser levantado como pastor, tinha promessas ministeriais, tinha um monte de promessas. Mas as coisas só começaram a ser destravadas na minha vida quando Deus me deu uma oportunidade de eu ir parar no hospital para cuidar do meu pai que tinha me abandonado. Meu pai saiu de casa, eu tinha 3 anos de idade, nunca mais me procurou, nunca pagou o colégio, nunca pagou uma blusa para mim, nunca fez nada. Se envolveu com outra mulher, teve uma outra família, viveu a vida dele, teve filhos. Mas quando ele estava velho, ele foi abandonado por essa mulher, foi abandonado pela família. E aí o meu tio ligou lá para minha casa e falou assim: ó, teu pai está passando necessidade e está doente. Aí eu tive que ir até lá, levei minha esposa, levei meu filho, a gente levou mantimento, levou um remédio. Aí ele ficou doente, foi parar numa cama de hospital. Aí a única tia que eu considero, porque fala comigo, me considera como sobrinho, da parte do meu pai, falou assim: eu não tenho ninguém para olhar ele. Eu fiquei a noite toda. Eu preciso hoje descansar para amanhã estar de novo. Você pode ficar com ele? Aí quem vai lá? Pastor Alex.
Eu falava assim, esse negócio de pai nunca fez falta na minha vida. Nunca precisei de pai para nada. Né? Às vezes a gente fala também, eu não preciso de pai para nada. E estou resolvendo nessa área. Mas Deus sabia que havia uma necessidade. Meu pai tinha tomado os medicamentos e estava pensando que ele estava dentro da casa dele. Ele falou, hoje está no armário, pegar minhas coisas, estava dentro do quarto do hospital, ele estava com um buraco aqui que saia bicho. Estava com uma ferida, ele metia a mão aqui dentro. Tiveram que amarrar as mãos dele. Estava delirando por causa dos medicamentos. Aí foi conseguindo segurar ele, amarrar as mãos. Eu fiquei lá com ele. Eu vi que ele estava barbudo. Ele falou, pai, o senhor quer que eu compre um negócio para o senhor fazer a barba? Ele falou, não, filho, eu tenho que comprar aquelas giletes, né? Que a barba dele era fechada. E aí fui tratando ele com carinho. Ele virou para mim e falou assim, filho, ele nunca tinha me chamado. Ele, filho, me perdoa. Aí eu falei para ele, não tem nada para te perdoar, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Foi tratado, foi para casa, apareceu um dia lá em casa. Eu dei coragem de entrar na minha casa, eu falei, entra na minha casa. Ele falou, não, só vim te dar um abraço. Aí ficou no portão e foi embora. Depois daquele dia, passou mal de novo e faleceu. Mas eu percebi que depois daquele dia que foi liberado perdão, coisas desataram na minha vida, destravaram. Às vezes, enquanto está travando a nossa vida, está impedindo a gente avançar. Porque tem coisas que precisam ser tratadas. Às vezes eu converso com o pai com o filho, filho com o pai, irmão com o irmão. Situações que aconteceram na igreja não foram resolvidas. O que aconteceu na nossa casa não foram resolvidas. O Espírito Santo está falando assim, olha para a tua fonte. Olha como é que está o teu coração. Que essas coisas podem trazer maldição para a nossa vida, pode trazer esterilidade e travar a nossa vida, impedindo da gente avançar. Fala para o irmão, o problema está na fonte. Por isso a fonte precisa ser tratada pelo Senhor. Fonte, coração. Existe uma outra fonte também que a gente precisa tratar. A fonte chamada boca. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Já ouvi tempos atrás aí, só vive cheio de enfermidade, problema na família, é enfermidade dos filhos, é enfermidade do marido, é enfermidade na vida dela, está internada há muito tempo. Uma pessoa da família estava grávida. O pessoal falou assim, e aí a menina, o que é? Ele falou, isso aqui é cocô. Durante toda a gestação, só trazendo palavra de maldição. Durante toda a criação dos filhos, só vivia dentro do hospital. Sabe o quê? Era uma fonte contaminada chamada boca. E aquilo foi travando a vida dela. Até hoje tem enfermidade. Provérbios 10, 19. Vou trazer algumas passagens aqui. Olha outra fonte. Uma é o coração, outra é a boca. E a boca fala que o coração está cheio. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 13, 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que guarda a boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios a si mesmo, se arruína. Provérbios 18, 20 e 21. Provérbios 18, 20 diz o seguinte: do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, que bem a utiliza como do seu. Provérbios 21, 23. Vamos comer Bíblia. Provérbio 21, 23. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das. Quantos momentos de raiva
lançou algumas pérolas aí abençoadas, que depois gerou uma confusão, que você se arrependeu de ter falado, que você não guardou a sua. Olha o que diz lá no Salmo 109, versículo 17. Amor à maldição. A maldição é falar mal, amaldiçoar. Era o apanho, não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição por de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos com azeite. Seja como uma roupa que o cobre, como cinto, como sempre se cinge. Seja tal a parte do Senhor, o galardão dos meus contrários, que falam mal contra a minha alma. Eu quero falar para os irmãos que está tudo ligado, o coração, a boca, porque corações amargurados, feridos, machucados, contaminados por raiz de amargura, falta de perdão e ressentimento, podem trazer maldição para a sua própria vida, para a sua boca. E eu quero te perguntar mais uma vez, como é que está a fonte da tua vida essa noite? A fonte chamada coração, outra fonte chamada boca. Eliseu, ele vai tratar o problema na fonte. Ah, pastor, eu gostaria tanto que Deus me abençoasse na minha vida financeira. Quantos querem ser abençoados na vida financeira? Eu quero. Você quer também? Glória ao Senhor. Agora, a grande pergunta, você pode? Eu posso ser abençoado? Sabe por quê? Se eu quero ser abençoado na minha vida financeira, mas eu tenho honrado a Deus nos dízimos e ofertas. A nossa fonte de renda também, ela é lícita, ela é honesta, ou é fruto de crime, de desvio, de fraude, de roubo? Teve um casal que veio aqui conosco, comecei a falar do altar de Baal, edificado, começava a ser derrubado, para Deus abençoar, ele não entendeu, não estava falando da vida financeira. Porque Deus não tem como abençoar o que ele já amaldiçoou. Uma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, eu estou falando de fonte. Agora é fonte de renda. Malaquias 3:8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis? Em que te roubamos? Aonde? Aonde? Nos dízimos e nas ofertas. Olha o que ele diz, não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação por Deus. Está falando para o povo de Israel todo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Dízimo é 10% daquilo que você ganha. A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, é o único lugar que você vê que Deus pode aprovar. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não abrir a janela dos céus e não derramar bênçãos sobre vós sem medida, e olha o que ele diz mais: por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações me chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria que vocês fossem os maiores dizimistas. Eu queria que a irmã Adriana viesse trazer aqui 100 mil reais de dízimo. Pô, vai estar ganhando 1 milhão, 1 milhão no mês, pô. Olha só, Senhor, mas já viu pessoas que falam assim, não, é interessante, faz uma festa, 15 anos, o cara está 30 mil. Aí Deus começa a abençoar, aí você vai e ganha 10 mil, 15 mil. Fala assim, não, tá, 1.500. De dízimo é muito. Mas eu quero ser abençoado. Às vezes está lá, pastor, olha para a causa da justiça aí que os pais liberam. Não, saiu o quê? 400 mil? 40 mil de dízimo é muita coisa. O que? 40 mil eu vou fazer muita coisa. Meu irmão, a palavra do Senhor diz: se você for fiel no pouco, será muito. Mas se você for infiel no pouco, Deus não pode colocar no muito, você vai ser infiel também. Tem pessoas que olham assim, não, eu ganhei 10 mil a semana, não, vou dar 200, tá bom. Para a igreja. Você
Só está honrando a Deus os seus dízimos e ofertas. É por isso que muitas vezes eu não estou te abençoando na vida financeira. O Senhor está falando para você, olha para a tua fonte, honre ao Senhor com as suas finanças e Deus te honrará. Falando de fonte também, querido, não é que Deus não queira, mas Deus não pode abençoar a finanças que tem um gato na luz. Deus entende que dá muito apertado, é muito imposto para pagar, querido, em nome de Jesus. Deus não entende. Deus não pode abençoar pessoas cuja sua fonte de renda é ilícita, é ilegal, é fruto de propina, é fruto de jogo do bicho. Teve um irmão que veio falar comigo, pastor, eu recebi uma proposta. O cara da área da política falou assim, ó, passa aí umas notas frias aí do teu empreendimento, que todo mês vai cair, se você fazer esforço mínimo, 5 mil na tua conta. Aí quando disse que veio para a igreja, né? Aí quando veio na igreja, o Espírito Santo me usou, eu fui. Ele falou, mas esse viu 70. Como é que Deus pode abençoar a vida financeira assim? Tem chegado a você de uma forma ilícita. Deus não pode abençoar a fonte de renda de pessoas que vivem dando volta nas pessoas. Pede emprestado e não paga. Compra e não paga. Pede emprestado e não devolve. O Senhor fala para você, quer ser abençoado a fonte de renda? Olha para a tua fonte. Oi? Por que eu vim essa noite, Jesus? Existem pessoas também que estão doentes no seu corpo físico. Sabe por quê? Porque a sua fonte está contaminada por falta de perdão no seu coração. Muitas doenças que aparecem no físico são resultado de problemas espirituais, a alma doente. Como é que está a tua fonte essa noite? Se está doente, a tua fonte precisa ser tratada. Eliseu foi tratar o problema na fonte. Quem aqui quer mudança essa noite? Amém. Os homens da cidade queriam mudança para Jericó. Então eles foram até Eliseu. E Eliseu, usado por Deus, começou a dar direção. Olha, faça isso, traga aquilo, vamos trabalhar aqui. E aqueles homens foram trazendo e correspondendo ao que Deus havia mandado. Eu quero falar para você nessa noite, talvez você queira romper, você queira avançar, você queira prosperar, você queira que Deus faça alguma diferença na tua vida. Então, em nome de Jesus, Deus vai te dar a direção e você vai fazer a tua parte. E quando você fizer a tua parte, Deus fará dele. Aqui diz o seguinte: Eliseu foi tratar o problema na fonte. E aí no versículo 20 do capítulo 2 diz o seguinte: e ele disse, olha a direção, trazei-me um prato novo. Glória ao Senhor. Prato novo, está limpo, nunca foi usado. Amém ou não amém? Glórias ao Senhor. E a palavra de Deus, que a atitude desses homens em corresponder ao que Deus estava pedindo, estava ligada diretamente ao milagre que ia acontecer. E prato novo, porque a situação é velha, a maldição é velha, já está ali há 500 anos. Mas prato novo fala de mudança de atitude, fala de arrependimento. Eu costumo falar o seguinte: que o cúmulo do absurdo é você sempre fazer a mesma coisa, esperar resultado. Eliseu fala, traz um prato novo, mudança de atitude, arrependimento. Eu estou deixando as coisas velhas para trás e eu estou abrindo o meu coração para o novo de Deus. Trazer um prato novo fala de lançar fora coisas antigas que estavam contaminando a minha alma, me deixando estéril.
Eu costumo aqui falar, eu estava falando sobre casar, a gente costuma falar sobre relíquias, né? Quem tem aí a cartinha de amor do namoradinho, quando você começou a namorar, tem, ô Janaína, tem cartinha de amor do Paulo para você? A Cida tem. Tem foto lá no começo, tem as cartinhas. Eu leio assim, eu estava muito inspirado. Caraca, eu estava apaixonado. São as nossas relíquias. Às vezes quando a gente pega lá, a gente ora, a gente lembra daquele acontecimento, daquele tempo, começa esse namoro. É verdade, mas tem gente que tem relíquias por isso. Fica guardando lixo. E aí, de vez em quando está mal, vai lá, abre o coração e relembra aquelas coisas ruins que aconteceram no passado e contaminam o seu coração. O Senhor está falando para você que você tem que lançar essas relíquias fora. A palavra do Senhor diz que nós devemos perdoar de fato e de verdade. Glórias ao nome do Senhor. Deus nos chamou para dar certo. Deus nos chamou para andar para frente, para avançar, para prosperar, para vencer. Mas você já viu que tem gente que está presa a sentimentos que deixa a pessoa presa, a coisa não avança, e coisa lá do passado. Prato novo fala de estar com o coração limpo diante de Deus. Todos querem restauração do casamento? Todos querem restauração do casamento, mais ou menos? Você lembra o que Jesus mandou fazer? Vai e enche esses jarros aqui de água. Porque tinha acabado o vinho. E aqueles jarros eram usados para purificação, para limpeza de mão, de pé, para o pessoal vir na rua, com o pé sujo, mão suja. Eu imagino, irmão Adriano, que eles tiveram que lavar o interior, tirar a sujeira fora e colocar uma água limpa. E depois que limpou o recipiente, Deus transformou a água em Talvez o Espírito Santo está tocando em áreas aí que você está gostando. Mas não é para gostar, não, é para tratar. Em nome de Jesus. Prato novo fala de estar com o coração limpo diante de Deus. Prato novo é você abrir mão de estar alimentando a sua alma com coisas que estão te fazendo mal. Sentimentos ruins. Prato novo fala de ter uma vida limpa diante de Deus que o honre. É deixar o passado no passado. E a palavra de Deus diz que os limpos de coração verão a Deus. Quantos querem ver Deus agindo na tua vida? Então tem que estar com o coração limpo. Veja a tua fonte no livro de Eclesiastes 9:8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eclesiastes 9:8. Deixa eu falar. Em todo tempo? Em algum tempo? Quase nunca. É o que está escrito ali? Em todo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Então Eliseu sabe que o problema está na fonte. Eliseu fala assim: traga-me um prato novo, nunca foi usado, está limpo, está virgem. E a terceira atitude que Eliseu manda: ponte nele sal. Versículo 20 e 21. E diz: trazer um prato novo e ponte nele sal. E no trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. Glórias ao Senhor. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Deitar sal aqui, querido, não tem nada a ver com uma atitude mística. Estou fazendo uma cuba gospel, vou derramar sal aqui. Não é isso que está falando não, querido. Mas que você precisa entender que uma das propriedades do sal é o seu poder de absorção. O sal representa, dentre outras coisas, a palavra de Deus.
E é interessante. Imagina, ele está segurando o prato, amém? Ele mandou botar o que aqui no prato? Sal. Mas enquanto o sal está aqui no prato, e eu estou falando que o prato também representa o quê? Nosso coração. Enquanto está no prato, ele está inerte. Ele está se movimentando. Amém ou amém? Amém. Está sem movimento. Mas quando ele derrama sobre as águas, o sal começa a agir. Enquanto está no prato parado, ele não faz diferença. Mas quando ele coloca e joga na fonte das águas, o sal começa a se mover e a agir. Assim é a palavra de Deus, querido. Apenas ouvida, querido, não causa efeito desejado, não. Ela precisa ser praticada, ela precisa ser aplicada, ela precisa ser obedecida. Ela precisa atingir o nosso interior e gerar em nós transformação. Ela precisa ser recebida de coração aberto e precisamos nos submeter a essa palavra. Você precisa recebê-la com fé, crendo que ela pode fazer o que a Bíblia diz que ela pode fazer. Glória ao Senhor. O que adiantou ouvir assim? Tem que tirar o gato da tua luz. Aí você tinha um gato lá na luz e falou, cara, ele falou comigo. Um gato lá. Aí você chega em casa e continua com o gato. Surtiu algum efeito? Você ouviu, falou, você conhece, foi Deus falou comigo, ó. E aí? E aí? É mais um culto? E aí? Você é mais uma palavra que Deus fala contigo, você não faz nada? E aí, vai continuar estéril? E aí, vai continuar com uma vida que não avança? Vai continuar doente? Pastor Alex falou sobre perdoar perdoar pai, perdoar liderança, perdoar filho, perdoar familiar. Aí eu vim para a casa de Deus, né? Eu faço aquele sorriso assim. Jericó, cidade de cheiro perfumado. Às vezes eu venho perfumado, mas meu coração está podre. Aí Deus fala assim, você precisa perguntar fulano de tal. E você sabe, fala para o irmão, você sabe o que tem que fazer. E aí, vai continuar resistindo ao Espírito Santo? Quanto mais a gente resiste ao Espírito Santo, mais a gente adoece. Você crê que a palavra de Deus pode fazer o que a palavra de Deus diz que ela pode fazer? A palavra de Deus, ela está nos ensinando aqui, nessa passagem, que ela tem o poder de trazer cura para a nossa vida. Deus tornou saudáveis as águas de Jericó. A palavra de Deus está nos ensinando aqui que ela pode quebrar na nossa vida maldições. Era uma maldição que tinha sido lançada e Deus está quebrando a maldição. A palavra de Deus também pode tirar da nossa vida toda esterilidade e nos tornar saudáveis e frutíferos para Deus. Porque a terra, as águas eram mais e a terra era estéril, mas se tornou frutífera, se tornou saudável. Glórias ao nome do Senhor. A palavra de Deus, que é o instrumento de Deus para trazer grandes transformações sobre a nossa vida. Se, e eu repito, se nós ouvirmos, crermos e obedecermos a sua palavra. Porque bem-aventurado é aqueles que ouvem, mas aquele que ouve e eu posso receber 1000 ministrações, eu posso receber um monte de ferramentas, Deus pode tocar na ferida, falar tudo que está passando no meu coração, mas se eu não abrir meu coração e permitir o tratamento de Deus e obedecer o que Deus está me mandando,
serão palavras lançadas ao vento. E Deus quer trazer mudança sobre a vida de pessoas aqui. O Senhor está falando, olha, é por isso que a tua vida não está indo para frente, porque eu quero mexer na tua fonte. Eu quero trazer cura, por isso você não está produzindo os frutos que eu desejo, mas eu quero te fazer prosperar. Você quer ser abençoado na vida financeira? Eu quero tratar a tua vida financeira. Eu quero tratar a tua saúde. Eu quero tratar as tuas finanças. E é interessante, porque a palavra de Deus tem poder de ligar e desligar realidades no mundo espiritual. Você crê nisso? Amém? Porque você vai ver uma hora Jesus vai falando assim, olha, quem construiu essa cidade vai ser amaldiçoado. Com o primogênito, ele vai lançar os fundamentos e quando colocar as portas, o mais novo vai morrer. Ele está ligando uma maldição, amém? Mas quando Eliseu vai lá até com aquele prato com sal e joga nas águas, e ele fala assim, agora essas águas se tornarão saudáveis. Ele está ligando a maldição e está ligando o quê? A bênção. E as águas passaram a se tornar saudáveis depois do que saiu da boca de Eliseu. O Senhor é aquele que vem e sara a nossa fonte. Amém? Ele é aquele que vem e remove da nossa vida toda a maldição, toda a esterilidade, para trazer cura e restauração para a nossa vida. Vamos colocar de pé. Glórias ao Senhor. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Eu queria que os irmãos me ajudassem aqui no ministério de louvor. Se ligue em Deus agora. Feche seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça onde você estiver. Porque o que eu vou falar agora é importantíssimo nessa ministração. Precisamos aprender a identificar a fonte do nosso problema. Glória ao nome do Senhor. Feche seus olhos. Às vezes um filho que está debaixo de maldição, com problemas espirituais, às vezes está passando por isso porque foi consagrado no altar de idolatria, ou que um dia você se envolveu com as trevas e apresentou ele diante lá, na obra de macumbaria. Às vezes um filho está passando por problemas espirituais, maldições, porque foram lançadas palavras de maldição sobre ele, sobre a sua vida, porque os filhos foram gerados às vezes dentro de um relacionamento extraconjugal, um adultério. Peça para Deus para mostrar a fonte. Deus não nos deu os filhos para serem maldições na nossa vida. Deus nos deu os filhos para serem bênção. Mas nós precisamos identificar a fonte. Que às vezes está acontecendo algo na vida dos nossos filhos que fomos nós que geramos. Peço para Deus identificar a fonte. Se Deus identificar uma dessas fontes, querido, se arrependa, peça perdão a Deus. E peça para Deus cessar a minha fonte. Eu fiz que não tinha conhecimento de Deus, que eu não te conhecia. Não sabia de nada das coisas espirituais, Senhor, mas eu não quero maldição sobre a vida dele, eu quero a tua bênção. Eu quero que o Senhor transforme a história do meu filho. Eu me arrependo, eu abro mão, eu quero todas as cadeias, eu quero todas as alianças que eu fiz no altar de idolatria, eu apresento ele para ti. Eu removo toda a palavra de maldição que eu lancei sobre ele. Eu abençoo a vida do meu filho, eu abençoo o futuro dele. Identifique a fonte. Às vezes com a enfermidade, nosso corpo, às vezes não é um ataque espiritual não, irmãos. Às vezes a enfermidade é porque a gente não está cuidando bem do nosso corpo. Está comendo mal, está dormindo mal. Às vezes lá no mundo a gente bebeu todas, cigarro e drogas, e destruímos o templo do Espírito Santo, e hoje a gente está colhendo. Porque nós semeamos, outros com problema de enfermidade,
por uma coisa chamada raiz de amargura. Falta de perdão. Tem que liberar perdão. Tem que liberar perdão para o pastor, tem que liberar perdão para a liderança, tem que liberar perdão para o filho, para a esposa, para o marido, tem que liberar perdão para o pai que abandonou, que não te procurou, que não te valorizou, que não te amou como você deveria. Mas você precisa perdoar esse marido que te traiu, te abandonou. Qual é a fonte? Pessoas com vida financeira doente. O Senhor fala para você: remove as coisas ilícitas, as coisas ilegais. Se arrependa, lance fora. Uma vez há uma esterilidade na vida sexual, porque no mundo vive uma vida sexual ilícita. Às vezes pessoas que fizeram aborto, se envolveram com pornografia. Você precisa se arrepender e pedir para Deus: Senhor Deus, sara a minha esterilidade. Deus gera a vida onde havia morte. Deus quebra toda maldição na fonte. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, libera um tempo de bênção, de cura e de prosperidade, Senhor. Mostra a fonte das pessoas aqui, Senhor. Traz a tona, Pai, traz a lembrança. Se algum momento da vida você falou palavras de maldição, se algum momento da vida envolveu com espiritismo, envolveu com idolatria, Senhor, em nome de Jesus, mostra as fontes que precisam ser tratadas na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, lança o teu sal, lança, Pai, nesse prato. Senhor, faz esse coração prato novo, com um coração limpo. Ó, Pai, glória, Pai, do teu Espírito, através da tua palavra. Mas traz a mudança necessária e a transformação que nós precisamos viver. Em nome de Jesus. Amém. Não sai da casa do louvor.